batismo de Jesus e o nosso batismo. Hoje nós comemoramos, de acordo com o nosso calendário litúrgico, o dia do batismo de Jesus. Há muitas interpretações quanto a esse sacramento, o santo sacramento do batismo. E nós respeitamos as concepções e interpretações daqueles que o compreendem de uma forma diferente da nossa compreensão anglicana. Entretanto, como cristãos anglicanos que nós somos, é necessário que nós reflitamos, que nós tenhamos bastante clareza do significado do batismo na nossa vida, de acordo com como a gente interpreta. Na fé anglicana, entendemos que o batismo cristão não é uma mera formalidade, uma ocasião social e muito menos uma obrigação. O santo batismo é o rito de iniciação à fé cristã. Nosso ministério religioso inicia-se formalmente no ato do batismo e nesse momento nós somos chamados ao serviço do reino de Deus, sendo ainda crianças ou já adultos. Em nosso entendimento, o batismo é um só. No cristianismo, o primeiro batismo que nós recebemos, e que deveria ser o único, infelizmente, em alguns casos, as pessoas se rebatizam, mas não deveriam. Então, esse batismo, em nome da Santíssima Trindade, é o que valerá para sempre, independente de em qual igreja cristã ele tenha sido celebrado. Sendo pessoas batizadas em nome da Santíssima Trindade, a nossa missão é o quê? Proclamar o amor de Deus a todas as pessoas indistintamente, conforme nós lemos na declaração de São Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 38. Abre aspas. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu o poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Fecha aspas. Deus recebe o louvor e a adoração de toda e qualquer pessoa que assim o faça de coração, sem distinção absolutamente de nada. Isso parece inquietante? Sim, eu concordo. É estranho ouvirmos uma declaração como essa, diante de um mundo cheio de quê? De intolerância, egoísmo, desrespeito para com a fé alheia. Contudo, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que Jesus nos entregou. Deus ama todas as pessoas e não tem prazer nenhum em ver qualquer um dos seus filhos em caminhos equivocados, em caminhos de morte. Tampouco ele condena quem quer que seja. Deus não condena e não castiga ninguém. Prestem bem atenção nisso. Deus não condena e não castiga ninguém. Nós mesmos somos quem nos condenamos e garantimos para nós uma péssima colheita, quando nós nos desviamos do bem, do que é correto, do que é ético e do que é justo. Quando a gente faz uma plantação ruim, vai colher o quê? Coisa ruim. Né? No texto de Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 9, lemos sobre a missão do Messias: cuidar dos abatidos, das pessoas sofridas e de todas as demais pessoas. Ele teria um ministério diferente, com muito amor e misericórdia, e sem alaridos, nem holofotes. Isaías 42, 3.
não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. A missão de Jesus é levar o amor e a misericórdia de Deus a todas as pessoas, especialmente aquelas de, entre aspas, coração puro. O que é isso? Pessoas que desejam viver de acordo com o amor de Deus para com o mundo. Não que as outras pessoas não mereçam, não é isso, tá, gente? Pois merecem, todo mundo merece. Mas aqueles que já têm esse desejo de serem melhores, né, de ter um coração puro, recebem e entendem mais rápido essa mensagem libertadora. A pessoa já está ali na predisposição, então é mais fácil, né, de entender, de receber e de ser transformado. Essa foi a missão de Jesus. E essa é a nossa missão: levar o amor e a misericórdia de Deus a todas as pessoas. O batismo nos leva a um compromisso de amor a Deus e a sua criação. Esses valores tradicionais necessitam ser transmitidos a todas as gerações. São fundamentais à nossa fé e vida diária. Nossas crianças e jovens precisam ser ensinados dentro desses valores, para que ao crescerem também transmitam aos seus filhos e netos. Estou falando de valores, tá? Não é de dogma, de doutrina, de maluquice, de loucura, não. Estou falando de amor, de caridade, de cuidado, de respeito. Atualmente existe uma crença, ao meu ver, muito equivocada, onde os pais acreditam, alguns pais acreditam que para não impor a sua religião aos seus filhos, acabam negligenciando esse importante ensino para a formação e personalidade da criança. Não leva, né? Eu estou falando de cristão, tá? Aí não leva para a igreja, porque para não forçar, para não obrigar a criança a seguir. Gente, mas não é assim não, calma, menos. Talvez com medo de parecerem radicais ou fanáticos, eles criam seus filhos sem explicar o valor, a dádiva que é frequentar um templo e aprender a ser uma pessoa melhor lá junto com os outros, né? Com coleguinhas, com os adultos. Dizem que a criança deve ser livre para escolher a sua própria religião. Sim, eu concordo que todos têm o direito de escolher a religião que mais lhe agrada, que ela se sente melhor, né? Onde a pessoa se sinta bem, ou mesmo chegar à conclusão que não quer ter religião nenhuma, não quer ter religião nenhuma. É um direito justo de cada pessoa, tá? É justo. Entretanto, para haver uma escolha, é necessário que haja o quê? Uma referência. Caso contrário, essa pobre criança, já ao se tornar adolescente, vai ficar o quê? Entre aspas, perdida, sem um padrão de referência para a sua escolha, perdendo um tempo enorme em que poderia estar aprendendo os valores éticos e espirituais, mas normalmente ela se encontra como? Quando ela quer seguir uma religião, né? Vagando de crença em crença, de fé em fé, sem se aprofundar em nada, sem conseguir se decidir por nada, e o que é pior, sem base para reconhecer e fugir dos falsos profetas que existem aos montes em todas as religiões. Eu já ouvi relatos, né? Eu sou sacerdote, vocês sabem, sou terapeuta também. Então, assim, eu já ouvi relatos e pessoas até, assim, um pouco que reclamando de ficarem vagando, como eu falei aqui, vagando de fé em fé, porque elas não tiveram uma base, uma referência. Como que vai comparar para escolher o que é melhor, porque não tem nada, né? Não tem um valor. Então é muito importante, estou falando para cristãos, tá? Mas a pessoa de outra religião que quiser entender o que eu estou falando e seguir também é legal, né? Serve. É importante que a criança tenha uma base, uma referência, sem obrigar, não precisa obrigar, mas ensinar, né? Levar a criança, ensinar ali e tal. E depois, quando ela crescer, tiver na idade, né, de escolher, ela escolhe se quer ficar, se não quer, se quer trocar de religião, se não quer ter religião nenhuma. Aí é foro íntimo, né? Aquela pessoa que vai, que sabe
do seu coração, né? E aí, por causa disso, de falsos profetas, que tem aos montes por aí, em tudo quanto é religião, e no esoterismo também tem, e em todo lugar tem. É complicado. E por causa dessas pessoas que ficam sem base, sem estrutura, ouvindo voz de falso profeta aqui e acolá, por causa disso nós vemos atualmente o surgimento da noite para o dia de inúmeras o quê? Igrejolas. Eu falo igrejolas, gente. Misericórdia. Que ficam assim, ó, lotadas de pessoas ávidas por respostas às suas questões de vida. E aí o charlatão vai lá e dá um monte de resposta que nada a ver com nada, uma leitura literal, louca, fundamentalista da Bíblia, cheia de proibição de coisa que não tem nada a ver, e por aí vai. E a desgraça vai só aumentando, né? O barranco, a pessoa vai só caindo de barranco em barranco. E não é só na religião que isso tem acontecido. Como eu disse, várias outras filosofias, estudos místicos, isso também está acontecendo. Um monte de charlatão, um monte de gente pregando coisa nada a ver, e as pessoas que não têm base, que não tem como comparar, entender, e às vezes já estão ali mesmo só querendo só receber mesmo, entende que o Evangelho, porque temos já aí umas 3 décadas, né, de muito charlatanismo, de muita teologia da prosperidade, inventando coisa, botando palavra na boca de Jesus, e aí as pessoas já vão ir atrás disso mesmo, e esses negócios ficam aí lotados, cheios de pessoas sendo enganadas. Mas elas querem pau. Né? Pau. Pois é. Uma enorme quantidade de falsos profetas está em atuação em todos os lugares, filosofias e religiões, enganando a muitos, extorquindo e enlouquecendo as pessoas. Cheio de regra, cheio de coisa que Jesus jamais diria, Deus jamais pediria. Diferentemente do que é pregado pela teologia da prosperidade, que ensina que o cristão só vive de bênção e que depois que entra na igreja tudo vira um mar de rosas, teologia essa que incentiva a competição, a trapaça, o egoísmo e tantas outras coisas que pertencem ao que? A nossa natureza terrena, humana. O Cristo dos evangelhos foi uma pessoa humilde, diferentemente do que essa gente prega. Ele ensinou a solidariedade, vivendo dessa forma, sendo solidário. Por exemplo, ele não precisava ser batizado, pois o batismo de João era o quê? Sinal de arrependimento. E ele não tinha do que se arrepender, pois ele era o quê? Messias. Mas ele quis submeter-se ao sacramento do santo batismo para nos deixar um exemplo de humildade. Ele foi solidário conosco, igualando-se a nós, pecadores. Diferentemente do Cristo legalista e autoritário, base de tantas pregações quilométricas em muitas igrejas, a maioria delas, aonde se coa o mosquito e engole o camelo, palavra de Jesus em Mateus 23 e 24, o Cristo dos evangelhos nos deixou exemplos de profunda compaixão, liberdade e amor ao próximo, conforme nós podemos conferir. Por exemplo, no texto onde ele sentiu compaixão pelo povo, que parecia o quê? A palavra dele, parece ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. Quando ele fala sobre o que é puro ou impuro, Mateus 15, 10 a 20, ou quando ele ordena que as crianças tivessem livre acesso a ele, Mateus 19, 13 a 15. Deixai vir a mim as criancinhas. Dentre inúmeras outras passagens, ele sempre nos deixou exemplos. Não, meus amigos, o Cristo dos evangelhos não é esse ser estranho, tirano, malvado, pronto para castigar e lançar no quinto dos infernos qualquer um que se desvia da fé. Muitas aspas nesse desviar da fé no entendimento de quem fala isso. O Cristo dos evangelhos é puro amor e justiça.
igualdade e solidariedade, que nos ensina o companheirismo ao invés da competição, que se submeteu à vontade de Deus em tudo, a ponto de no dia do seu batismo, a própria voz de Deus, conforme foi narrado no Evangelho, a voz de Deus foi ouvida por muitos, dizendo assim: Tu és o meu filho querido, que me dá muita alegria. A gente tem dado alegria a Deus? Reflita. Prezados, que o Cristo dos Evangelhos, o Cristo das Boas Novas, habite a nossa vida, o nosso coração, em nossas palavras, de tal forma que as pessoas que convivem com a gente, ao nos observarem, não nos vejam, mas vejam o próprio Jesus em nós. Que nós possamos aceitar esse Cristo no nosso coração, deixando que Ele transforme a nossa natureza materialista, egoísta, consumista, malvada, em uma natureza espiritual, mais próxima de Deus, das pessoas e de toda a criação. Deixando que Ele nos torne pessoas melhores, mais fraternas, mais solidárias e mais justas. Foi isso que Ele pregou o tempo todo. Foi isso que Ele nos ensinou. E quando se diz que Jesus nos salva, o que quer dizer isso? Quer dizer que Ele nos salva de nós mesmos, das nossas mesquinharias e da nossa falta de amor, da nossa falta de caridade. Ele quer e pode nos salvar de tudo que é ruim, que está dentro da gente. Basta que nós abramos o nosso coração para Ele. Ele não nos prometeu fortunas, palácios, ouro, bens materiais que se consomem e que quando morremos, fica tudo aqui para os outros. Quem tem parente para os parentes, quem não tem parente fica com o governo. Ele nos prometeu sim, que segundo os seus ensinamentos, teremos a libertação de tudo aquilo que nos afasta de Deus e da sua criação. Finalizando, eu não poderia encerrar essa homilia sem fazer referência ao nosso ritual do Santo Batismo, onde há uma sentença em que o celebrante fala e que é extremamente forte e emocionante. Olha, eu amo batizar e quando chega nessa parte aqui, dá uma coisa, né? Assim, dá até vontade de chorar. A gente fala assim, o nome da pessoa, adulto ou criança, normalmente criança, né? A gente batiza criança, a gente batiza adulto também, já batizei adulto. Que não era batizado nunca, em lugar nenhum. Porque se for, a gente não rebatiza, né? Aí a gente pega assim, tá aqui, se estão seguindo a criança, né? Tá aqui a batismal. Aí a gente fala o nome da criança. Maria. No batismo estás selada com o Espírito Santo de Deus, com o sinal da cruz. És de Cristo para sempre. Olha que forte, né? Que nós possamos abrir o nosso coração para a mensagem de Jesus e deixarmos que Ele nos liberte, que Ele nos salve de nós mesmos todos os dias, porque essa é a vontade de Deus para nós. És de Cristo para sempre. Amém.